Olá, nós estamos aqui para resgatar um pouquinho da história desses 6 anos da nossa igreja, a Igreja Batista Identidade, e sabemos que tudo começou no coração de Deus. Dentro da história desta igreja, da igreja de Itapejara, nós sabemos que começou com o pastor Daniel, quando ele ainda pastoreava Água Santa, e ele começou a vir para cá, a olhar a terra, a iniciar um trabalho aqui com algumas pessoas aqui da cidade, e logo depois o pastor Daniel foi transferido para Não Me Toque, e aí então o pastor Juvencio veio atender Água Santa, e ele continuou esse trabalho, né? Continuaram aquilo que já havia sido iniciado, e nós vimos a boa mão de Deus trabalhando por todos esses anos. Sempre fomos aqui uma congregação lá da cidade de Passo Fundo, tivemos como presidente da igreja aqui o pastor Selmir, que deu suporte por todo o tempo em que o pastor Juvencio esteve na frente do trabalho. E depois de alguns anos, nós havíamos recebido uma palavra, quando nós ainda estávamos em Getúlio Vargas, e nós deveríamos estar aqui para recebermos o cajado do nosso pai. E isso foi tão importante na nossa vida. Viemos para cá, constituímos família, continuamos trabalhando, né, no nosso trabalho, mas sempre com essa chama no nosso coração, em saber que Deus havia nos trazido aqui para algo maior. Por muito tempo tentamos fugir do chamado, estivemos até longe, mas no momento certo, na hora certa, o Senhor nos chamou e o Senhor nos entregou o ministério. Ainda por algum tempo, né, ficamos ainda com a igreja de Passo Fundo como congregação, até que chegou o momento em que realmente nós recebemos então a autorização do pastor Selmir, do nosso pastor presidente, de estarmos emancipando então esse trabalho. Então saímos de uma posição de congregação agora para nos tornarmos uma igreja, né? Corpo de Cristo, aquilo que Deus realmente queria estabelecer aqui na cidade de Itapejara. Então é uma caminhada que não começou ontem, são mais de 21 anos de trabalho da igreja aqui na cidade, mas agora sim, completando 6 anos como igreja emancipada. Então nós somos chamados após os 10 anos que nós estávamos auxiliando o pastor Juvencio, né? Fazendo visitas, acompanhando, ajudando também no louvor. Quando completou 10 anos, Deus aprove assim que nós fôssemos pastor da igreja. No momento a gente se assustou, a gente tentou fugir, mas a gente foi obediente ao Senhor. Agora em janeiro do ano que vem vai fazer 11 anos que nós estamos pastoreando essa linda, amada igreja que o Senhor nos deu, e 6 anos então de igreja, né? Antes nós éramos uma congregação e hoje a gente é uma igreja com CNPJ, e também nós tivemos a oportunidade de mudar de Igreja Batista Independente para Igreja Batista Identidade, onde nós estávamos orando com o pessoal junto, com os pastores auxiliares em oração, e o Senhor nos direcionou a colocar a Igreja Batista Identidade. Então estamos fazendo agora dia 15, sábado, 6 anos desse novo nome que o Senhor nos deu. Identidade vem de realmente aquele que é idêntico, né? E sabemos que idêntico a quê? Idênticos a Cristo Jesus. Essa realmente é o nosso chamado, para que nós possamos chegar à plenitude de Cristo. A palavra de Deus vai deixar muito clara, até que chegamos à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Cristo Jesus e alcançarmos a varonidade de Cristo. Então, aquele que se manifesta como idêntico é realmente aquele que segue alguém, ele é idêntico a alguém, somos idênticos ao Filho de Deus. E buscamos a cada dia alimentar isso no coração dos nossos membros, para que realmente busquem a ser semelhantes a Jesus. Olhando aqui algumas fotos, a gente viu muitas etapas daquilo que nós temos vivido como igreja, pessoas hoje que já partiram também, já estão com o Senhor na eternidade, mas também fizeram parte dessa casa ministerial, outros que chegaram depois, mas nós sabemos que todos tiveram uma participação significativa em tudo aquilo que nós fizemos. Todos colaboraram, todos participaram de uma maneira e de outra. Nós como comunidade temos vivido isso, vivido o milagre de Deus. Quando nos mudamos para cá, isso que estamos vivendo hoje já foi um milagre. Essa parte eu gosto de contar, quando Deus mandou nós nos movimentar do nosso endereço antigo que nós tínhamos. Nós ficamos durante 7 anos
lá em cima do bairro São Paulo, e quando Deus mandou nós nos movimentar para vir aqui para o centro, foi realmente desafiador. Eu sempre gosto de contar esse testemunho, porque nós tínhamos apenas R$2.000 em caixa, e o Senhor mandou nós procurar, e o Senhor nos direcionou para vir para esse lugar. Estávamos eu, o pastor André, a Bruna e o Eduardo. E quando nós chegamos aqui neste lugar, o Senhor confirmou em nossos corações que seria esse lugar. Então, quando Deus mandou que nós viéssemos para cá, o Senhor também proveu condições financeiras e mandou muitas pessoas para contribuir. Quando a gente reformou todo esse lugar, a gente gastou em torno de 37 mil em 30 dias, mas todo mundo ajudou, todo mundo botou a mão na massa, todo mundo trabalhou junto, era pedreiro, pintor, eletricista, encanador, todo mundo ajudou, todo mundo contribuiu, e dentro de 8 meses a gente conseguiu pagar todo aquele gasto que a gente não planejou, mas que Deus permitiu que nós fizéssemos, porque Deus é o dono do ouro e da prata, e a gente conseguiu pagar. Então a gente só obedeceu o Senhor. O Senhor mandou que nós viéssemos para cá e a gente obedeceu. Confesso que tremendo, mas Deus cumpriu a promessa em nossa vida. Hoje temos muitas pessoas que estão conosco, muitas pessoas também passaram por aqui, foram embora, mas isso faz parte do processo, né? Como nós estávamos falando sobre a Igreja Batista Identidade, Deus nos chamou para que a gente possa ativar a verdadeira identidade de você em Cristo Jesus. Entender que nós somos únicos. Cada um de nós portamos somente de uma identidade. Não existe outra Márcia, não existe outro pastor André. Existe somente uma pessoa. E todos nós temos um propósito único sobre a face da terra, que é cumprir o chamado de Deus, ser filho de Deus e reinar sobre essa terra. Amém? Vimos no trabalho da reforma, né, a participação de todos. Foi maravilhoso. Nós tínhamos aqui uma equipe de aproximadamente 17 pessoas que trabalharam, né, todos os finais de semana. Aqui a gente pegava sábado e domingo fazendo 30 essa dias, reforma, né? E pessoas que vinham depois do horário também para participar da reforma. Então isso assim foi desafiador, mas ao mesmo tempo trouxe uma alegria tão grande ao coração das pessoas. E sabemos que não estamos parando por aqui. Deus está nos desafiando a crescermos mais, a ampliarmos as nossas tendas, como diz a palavra de Deus, né? Não tirando os marcos antigos. Esse é um texto que fala muito ao nosso coração. Quando nós fomos fazer a emancipação da igreja, o Senhor liberou essa palavra sobre nós para que nós não removêssemos os marcos antigos. Por isso permanecemos ainda, né, como Igreja Batista. Agora mudamos, né, para a identidade, mas continuamos com os marcos antigos, com aquilo que estava no coração do pastor Daniel, que depois veio para o coração do pastor Juvencio, e que nós demos sequência neste trabalho, né? Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Os nossos pais começaram, nós damos sequência, os nossos filhos irão adiante ainda, não somente filhos carnais, mas também filhos espirituais que Deus está levantando nessa casa. Com certeza nós alcançaremos lugares mais altos, né? E não nos arrependemos daquilo que fizemos. Tivemos muitos erros, também tivemos muitos acertos, e com certeza isso faz parte do processo, como disse a pastora aqui, e nós somos apaixonados por apacentar, somos apaixonados por viver o corpo de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja gloriosa. Amamos a igreja que Deus nos concedeu a cuidar, né? Quando a gente assumiu o trabalho, eu lembro que nós tínhamos 17 membros, e na caminhada ali de 30 dias, quando eu e o pastor André assumimos, há quase 11 anos atrás, 7 pessoas desistiram, né? Foram seguir seus caminhos, e nós ficamos com 10 pessoas. E realmente a gente viu que a gente era totalmente dependente de Deus, e Deus moveu, mandou novas pessoas, a gente foi sendo moldado por Deus, melhorado. A gente errou muito, mas eu acredito que a gente acertou muito mais do que erramos, porque a gente sabe que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor se renovam todos os dias. Como o nosso tema é... Amando a Deus, servindo pessoas, sendo igreja.